sentamos lá e precisava comprar o carro. Falei, cara, não tem dinheiro, como é que vai fazer? O cara falou assim, meu, em 10 vezes te ajuda? Falei, ajuda? Lógico, eu vou pagar ali, aqui era R$500 por mês, né? Falei, me ajuda, então eu faço o seguinte, você vai fazer 10 cheques pra mim, e eu vou vender o carro pra você, vou transferir, vou confiar na sua palavra. Estamos reunidos aqui mais uma vez no nosso videocast, podcast, Grupo dos 12, e hoje a gente está num dia excepcional, sensacional, vocês não têm ideia do que vem por aí. Mas antes de dizer o que vem por aí, eu quero saudar e acolher você com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que o amor da Santíssima Virgem te alcance agora e que esse nosso encontro aqui, ele seja algo realmente que seja revelador e transformador para a sua vida. O nosso convidado de hoje é um convidado de fato que vale muito a pena a gente ouvir. Eu vou contar rapidamente aqui, né? É o filho do Sr. Gilson com a dona Francisca, então você já vai conectando um pouquinho aí, né? Ele é o esposo da Bruna, então Bruna é o nome que a gente já conhece, então é o esposo da Bruna. Vamos lá, é o pai do João Augusto, do Luiz Fernando, da Maria Tereza. Ele é casado há pouco tempo, mas eu vou deixar ele dizer há quanto tempo ele é casado com a Bruna. Formação muito rápida aqui, mas muito mesmo, né? Então, doutorando em administração, mestre em administração, MBA em gestão de tributos, ó, isso é importante, a gente está vindo com uma reforma aí, vamos ver se dá tempo de falar disso. MBA em gestão financeira, controladoria, o homem aqui, está vendo que aqui realmente o currículo dele deixa inveja para mim, pelo menos, né? E, enfim, graduado em administração, e se eu esqueci de alguma coisa que não cabe aqui, gente. Então, hoje ele é administrador como profissão, mas ele também é empresário. Mas sobre a empresa dele a gente fala daqui a pouco. Professor universitário, então ele não pega todo esse conhecimento que você viu aqui, né, e deixa guardado com ele, não. Ele espalha isso na terra, ele espalha isso no mundo. Então, com muita alegria no coração, eu quero receber o nosso irmão querido, nosso amigo, o Douglas. Obrigado, aqui. Como você tá, meu irmão? Fala pra gente. Bem, graças a Deus, Carlos, e você, tudo bem? A gente tá melhor que merece, né, meu irmão? É verdade, sempre estamos melhor do que merecemos. Como que é um pouquinho aí? Conta pra gente, ó. Quem é? Salve Maria, tudo bem? Olá, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês. Me senti lisonjeado pelo convite. E a ideia é que a gente bata um papo acerca de alguns insights, alguns temas que contribuam para a evolução dos nossos irmãos, dos nossos empreendedores, que possuímos as mesmas dores, né, Carlos? As mesmas dores, as mesmas virtudes também. E a ideia é que a gente consiga tirar desse bate-papo algo que seja proveitoso. Costuma dizer que algo muito importante na nossa vida é o tempo, ele nunca mais volta, não é? Exato. E aí quando você despende o seu tempo assistindo, acompanhando qualquer podcast que seja, uma aula, um treinamento, aquele tempo nunca volta. Então eu tenho como missão na minha vida acadêmica, no meu trabalho, zelar pelo tempo do outro, tentar naquele momento que estivermos juntos contribuir para isso. Douglas é osasquense, osasqueiroso de nascença. Osasqueiroso, essa daí é campeã, hein? Osasqueiroso de nascença, filho do Sr. Gilson, da dona Francisca Nelma, que são do interior do Ceará, de Iguatu. E meu pai veio para cá muito cedo, muito novo. E aí, numa das viagens, conheceu minha mãe, se casaram e vieram para cá, morar aqui. Eu sou aqui do Jardim Oriental, né? Pertinho aqui. Moro também aqui em Osasco, minha vida está toda aqui. Tivemos uma infância muito humilde, né? Muito sofrida, muito pobre, que de fato me traz muito boas lembranças, porque a dificuldade nos forja a sermos homens, não é? Exato. Eu sou o filho do meio de 3 irmãos, o Gilson, que mora também no Ceará hoje, mora em Fortaleza. Eu sou do meio, o Fabrício, mora na Bahia, ele mora no litoral baiano lá, esqueci agora o nome da cidade. E minha mãe faleceu há um tempo atrás. E eu estou aqui, estou empreendendo, estou empreendedor, né? Estou professor universitário e acolhendo essa missão que Deus nos dá. Então, nessa infância eu venho de uma família católica, uma família que de fato sempre professou a fé católica.
Minha mãe, aquela mulher de missa dominical e tudo. E desde pequeno, né? Desde pequeno ouvindo Padre Zezinho, né? Nos discos de LP ali, enquanto minha mãe fazia as coisas de casa e tudo. E em algum momento da vida eu me enveredo, começo a participar da música, da liturgia na minha comunidade. Não, né? Conta mais, algum momento não, 3, 4, 5, 6 anos. Com 10 anos. 10 anos. 10 anos eu me recordo que eu era bem criança. Né? E a gente ia à missa todos os domingos, meu pai um pouco menos, mas a minha mãe, eu, os meus irmãos e tudo, e eu comecei a participar do Ministério de Música, da comunidade Nossa Senhora Aparecida de Santo Expedito, aqui do Jardim Oriental. Né? Na época era o padre Geraldo Augusto de Oliveira. E ali começa a minha caminhada, minha participação na liturgia, ainda de uma forma ali muito mais pela tradição do que talvez por um chamado efetivo, mas de fato Nosso Senhor já tinha um projeto para nós, não é? Muito bom. E vai se passando o tempo, muitas dificuldades. Meu pai, em um momento da vida lá, eu tinha por aí uns 8, 9 anos, um pouquinho antes disso, eu pegar firme, né, nesse projeto na liturgia da igreja. Meu pai perde o emprego e a gente passa por dificuldades, a paróquia ajuda a gente, né, os paroquianos, e a gente foi crescendo nisso e eu vendo aquela situação ali do meu pai, da minha mãe, sempre muito difícil, sempre muito apertado, mas nada nos faltava, né? Porque nós tínhamos Deus. E quando se tem Deus, se tem tudo. Eu acho que a confiança na providência é fundamental para que a gente consiga permanecer firmes, permanecer de pé. Em algum momento na vida, em 96 para ser mais exato, a gente tem uma guinada na nossa família, problemas pessoais, né, que impactaram muito na relação. O fato foi que um dos meus irmãos, e aquilo meio que desestruturou a gente, mas foi ali o momento da nossa conversão. Então, foi naquela tribulação. Você já estava ali na música, vamos tentar andar aqui na sua cronologia. Já estava na música, já navegava ali com o padre Zezinho, mas também com o padre... O padre Geraldo, né, que era o nosso pároco. Padre Zezinho em casa, ouvindo, o padre Geraldo, pároco ali. Mas a conversão, de fato, ela vem em 96. Em 96. 96, que realmente Deus encontra. Conta um pouquinho disso e Deus deixou um prêmio pra gente hoje aqui ou não? Como que é isso? Claro, deixou. O que acontece é que a minha mãe conhece a renovação carismática e naquele momento se tem uma virada de fase e a efusão do Espírito Santo acontece na nossa vida. Não é? E aí ela se dedica àquilo, o meu pai entra junto nessa caminhada de forma bem intensa, né? E aí minha mãe participava de grupo de oração, do Kairos, né? A gente vem, nessa época, a gente foi para São Domingos, né? Do grupo de oração lá que o Francis era um dos idealizadores do grupo de oração Siloé, né? E começa a nossa história, começa ali a nossa conversão, ali no momento de juventude eu dei uma desvirtuada ali, talvez desaqueci em algum momento, e quando chega nos anos 2004, eu já tinha voltado, já estava firme na fé, na verdade nunca saí, mas estava mais dedicado às coisas do alto. Mas esfriou nesse intervalo. Isso, esfriou nesse intervalo. Eu conheci a Bruna em um grupo de oração. Mas vamos falar, a sua conversão teve uma canção especial que te impactou? Teve. Uma canção da Banda Dom. Banda Dom? A gente consegue dar uma palhinha? Claro. Vamos lá, gente. Então aqui, ó, a gente vai ter uma palhinha, aqui só uma palhinha, um esquenta aqui com o nosso irmão, uma música marcante da conversão dele. Vê se essa música faz parte também da sua história. Marcou muito. Sei que seu coração dói. Sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar. Sim, a Jesus
se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você, está vivo em nós, tem um nome, é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, teu amor é demais, está vivo em nós, tem um nome, é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Aí não deu mais pra voltar. Aí, Nunca mais voltei. Ele veio, não só dar paz, como também dar o futuro, né? Dar o futuro, me direcionar, como dizia Monsenhor Jonas Abib, o barco estava em alto mar e não dá para voltar mais. Não tem como retornar. E aí, nesse momento de conversão, de mais aproximação do Nosso Senhor, conheci a Bruna num grupo de oração e começamos a namorar de uma forma despretensiosa, né? E começamos a namorar, e foi um namoro, as coisas foram acontecendo, e até que nos apaixonamos efetivamente, e eu falei assim, é essa mulher que Deus me deu, é essa mulher que o Senhor quer que eu construa minha família e construa sobre a rocha. Uau! E foi assim que tudo aconteceu, casamos em 2010, julho de 2010. Depois de um ano de casado, a gente engravidou e a Bruna perdeu o bebê, né? E nisso, sabe como é que é, né, Carlos? A mulher tem, existe muita relação emocional com a questão, né, da gestação ou da dificuldade de engravidar e tal. E eu acho que foi o que aconteceu nesse período, mas de qualquer forma Deus nos levantou, Deus nos amparou. E nós ficamos 5 anos tentando engravidar. E buscando, né, como é que está acontecendo, fazendo os exames e tudo. E não existia nenhum problema físico que justificasse essa situação, né? Essa conjugal. demora, podemos dizer assim. Essa demora, né? E eu me recordo que foram inúmeras as vezes que eu clamava, porque era a única coisa que me faltava para eu poder ser realizado como esposo, como pai de família, né? Então segura. A gente já contou pra você do cavalo de pau? Não. A gente faz vários cavalos de pau. O que é cavalo de pau? Quando a gente dá uma cortada assim, ó, Ah! no entrevistado, a gente dá uma volta no tempo, Não então a tem gente chama de cavalo de pau. problema. O nosso ouvinte ali já está acostumado com os cavalos de pau, Uhum, muito natural, ainda uhum. mais o Carlos aqui que corta toda hora. Não tem problema. Antes de você entrar nessa fase, eu quero muito ouvir você de verdade. Eu quero saber a parte de trabalho. Você casou, foi tudo lindo e tudo providência de Deus. Você lá Sim. só tocando violão e cantando Cantando a Vem missa. da Paz É isso. e sendo sentado ou não. É isso. Você foi lá profissional, começou a estudar aquele currículo que eu li aqui. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, 15 anos. Conta um pouquinho dessa fase pra gente. Eu desde menino sempre, por conta da situação de casa, eu precisava levantar recursos e ajudar ali meus pais, era uma responsabilidade minha, inclusive, né? E aí eu sempre fiz um biquinho acolá, eu me recordo que ali onde a gente morava era uma região que estava em ascensão na época, muitas casas sendo construídas, e eu trabalhava ajudando a pegar bloco, a descarregar caminhão de areia, né? Ali, coisas de pedreiro, ali, de ajudante, de pedreiro não, de ajudante, né? E na escola chegou um tempo que eu fiz, era muito comum na época, um curso técnico de administração de empresas, na Fundação Bradesco, inclusive, sou aluno da Fundação Bradesco. Uau, que incrível. E ali me despertou essa vontade de ir para a área dos negócios, né? Que era um curso de gestão. Até então eu fazia aqui um bico, acolá, umas coisinhas ali, vendia um ferro velho, buscava um cigarro para um vizinho, um pão na padaria e recebia uns troquinhos. E aí eu começo a trabalhar com 14 anos, num estágio, numa empresa lá na Consolação, uma empresa fazia manutenção na época de equipamentos eletrônicos, né? Secretária eletrônica, Walkman, essas coisas que... Não é do meu tempo, não. Eu sou da era do iPhone, coisa e quem chique. sabe já entrega a idade, né? E aí, em um desses trabalhos, eu comecei a trabalhar em
98 em uma empresa de manutenção de bomba, prestação de serviço. Entrei lá como estagiário e eu estava no colégio ainda, depois o estágio mudou para eu entrar na universidade. Comecei a fazer lá o meu trabalho e querendo sempre aprender mais. Eu acho que o conhecimento, você pode perder tudo na sua vida, né? Mas se você investiu no intelecto, aquilo ninguém vai te levar. Né? Você não perde aquilo. E desde muito cedo eu me enveredei por esse caminho e fiz diferença no meu trabalho. Aí nesse tempo eu depois fui efetivado, fui trabalhar na área de vendas, fui depois convidado para ser gerente de vendas nessa empresa. Quer dizer, CLT, eu tenho 3 registros CLT. Um que é esta empresa e 2 de universidades que eu trabalhei. Que né? Hoje você é docente, então precisa desse registro. Por conta disso. Né? E quando foi em 2002, 2003, ali, 4, 5 anos que eu estava lá, eu assumi um cargo de liderança e fui crescendo na empresa. Né? Só que eu estava muito descontente por conta das rotinas do trabalho, das dificuldades do dia a dia, e você está ali desempenhando um trabalho que de certa forma talvez não fosse o seu melhor que pudesse ser feito, e às vezes ser meio tolhido com relação a algumas teorias que nós vimos na universidade, né, ao longo do tempo. E esse meu diretor, que virou depois um grande amigo, conversamos e eu fui demitido. Mas uma demissão conversada ou não? Você foi surpreendido? Na verdade, assim, existia um movimento para isso, tá. Mas eu achava que ia demorar um pouco mais, porque afinal eu estava há 1 ano de casar. Ah, não, você estava mais longe. Os convidados anteriores era 1 mês. Você estava 1 ano, Eu estava ali 1 ano do meu casamento já marcado, quer dizer, então eu falei, talvez faça a transição, tinha lá alguns projetos de eu preparar alguém, existia um movimento nesse sentido, mas ele chegou e fez o cavalo de pau. Né? Ah, não, aí ele falou, deixa eu antecipar esse prazo. Deixa eu antecipar isso e eu fiquei surpreso, claro, na época, e tudo bem, foi tudo super tranquilo, fizemos o desligamento, hoje ele é amigo meu, pessoal, e na época eu tinha entrado numa faculdade para dar aula, lá em São Paulo, FIPEP. Então eu perdi o emprego, mas lá nessa empresa fui para a universidade. Mas não ficou zerado de renda, né? Não fiquei, muito embora a renda era assim, infinitamente menor. Só que eu era solteiro, morava com os meus pais. Eu né? tava há 1 ano de casar, né, irmão? 1 ano de casar. Eu tinha ali algum prazo, né? Eu tinha 1 ano ali para poder me desenvolver melhor. E encontrei mais algumas outras rendas, aí fazia uma consultoria aqui, um trabalho ali e tal. E o meu sócio, um amigo de infância que trabalhava comigo nessa empresa, né, o Gustavo, saiu 1 mês depois, porque quem assumiu o time começou a montar a sua equipe. É super normal essa transição nas empresas. Né? E ele sai também da empresa e em uma das conversas ele surge com essa ideia: vamos montar uma empresa de manutenção de bombas. Cara, eu já estou aqui há 13 anos cuidando disso, eu não quero mais saber desse negócio. Não quero, acho que é um trabalho que demanda muito esforço, pouco dinheiro, acho que dá pra gente fazer outras coisas. E se for para trabalhar com revenda de produto, beleza, eu topo, a gente vai junto, eu não vou poder tocar o negócio que eu tenho ali, eu tenho outras atividades, e começamos a GDE Bombas em 2009. 2009 a gente funda a GDE Bombas, e eu tinha um sobrenome, né? Porque eu cheguei a quase assumir a direção dessa empresa que eu estava. Então todos os fornecedores tinham muito contato comigo e me encorajavam muitas vezes, né? Douglas, acho que você tem perfil, né, de empreender, de fazer um voo solo, conte comigo e tal. E eu fui buscar esses caras, Carlos. Solteiro ainda. Solteiro ainda. A Bruna vendo de camarote tudo isso. E ali, ó, né, suor comendo. E aí, quando eu busco esses caras, eu perdi o sobrenome. Não, mas sabe o que é? Porque agora você tem cota para comprar, você tem meta, você precisa disso. E é assim, coisas de, sei lá, 60 mil reais por mês. Eu não tinha a menor condição, né? E fomos para o serviço, ou seja, nós montamos meio que uma concorrente ali, né? Aí um outro sócio entrou, aí nós ficamos em 3. Então, um vendia, o Gustavo fazia a parte de instalação e tal,
E eu ficava na área de venda, de comercial, visitando administrador, fazendo financeiro, e começou aí, né? Eu me recordo que nós ficamos um ano sem retirar um centavo dessa empresa, na verdade, sem retirar porque não tinha, né? Então, o que a gente conseguia produzir ali e vender... E colocando. Então, a sorte era que a empresa se pagava. Ah, não, vocês rapidamente conseguiram isso. Nesse primeiro momento, né? Então, a gente não retirava. O que fazia de receita era para pagar o aluguel, pagar as despesas ali e tal. E ficamos um ano nisso até eu casar, né? E quando eu caso em 2010, aí eu já estava na Uniban, eu era professor da Uniban. Então eu já tinha ali me recolocado, se você for ver do ponto de vista profissionalmente, né? Tava com o CLT ali garantido, mas a empresa precisava rodar, né? E aí começa a nossa saga, a saga do empreendedor pequeno, que precisa crescer de uma forma estruturada. Pô, que legal. Douglas, fala pra mim uma coisa, cara, que eu vou pedir uma dica na sequência, mas uma resposta e a gente já parte pra essa dica aqui, de uma fala que você trouxe aqui, muito poderosa. Como que foi conciliar essa empresa pujante, ou seja, ela não se paga ainda, só que agora eu tenho a Bruna, não estou mais sozinho, eu tenho que dividir a atenção que até então era só para duas, né? Era para faculdade e para GD, e agora entrou a pessoa mais importante da história. Sim, né? sim. Como que foi isso aqui nesse primeiro momento? Entrou a Bruna, né, nesse processo, e eu tive que, ali naquele momento de empresa, sendo desenvolvida ali, buscando crescimento. As aulas, ela foi muito parceira, né? Compreendeu esse momento, e eu buscava, como eu dava aula só à noite, eu sempre buscava utilizar ali algumas horas do dia para estar mais junto, mais perto. Aí, para ajudar, a gente morava com os meus pais, porque o apartamento ainda não tinha saído, né? Então ela ficava à noite sozinha em casa com os pais. Então teve todas essas questões, mas em um ano a gente conseguiu resolver isso. Sai o apartamento, eu já estava mais bem estruturado na GDE Bombas, comecei a reduzir as aulas e estar mais presente em casa, e a GDE Bombas foi evoluindo, as coisas foram acontecendo. Foi legal, legal. Mais um cavalo de pau agora, estou voltando lá na sua história quando você começou a trabalhar. Quando você começou a trabalhar, você disse uma coisa muito importante. Pelo menos para mim é muito importante. Eu quero que você dê um recado para aquela câmera ali, falando diretamente para as pessoas. Claro, Seja assim, ó, eu estava sempre me desenvolvendo e entregando o melhor. Essa era a sua definição, a sua determinação enquanto profissional dentro da empresa de alguém. Isso é incrível, né, menino ali com esse pensamento. Passa para as pessoas um recado sobre esse pensamento que eu acho que você cultiva até hoje. Então, assim, eu estava me desenvolvendo e entregando o meu melhor. Né? E hoje a gente sabe que as pessoas já não querem mais isso, né? Elas não querem se desenvolver e a maioria delas não pensam em dar o seu tudo, né? Dar o seu algo a mais. Elas sempre dão o que acha que tá bom. Então, olhando para aquela câmera ali, ó, passa um recado para essa turma sobre esse conceito que você tem e eu imagino que você traz até hoje. Claro. Aqui. Sempre na nossa vida, sempre nós precisamos entregar o melhor. Ainda que você tenha dificuldade em ser reconhecido por questões financeiras ou até mesmo de mérito, dê o seu melhor, entregue o seu melhor, porque em algum momento o seu trabalho será reconhecido. E ainda que não for, você tem a sua sensação de ter feito tudo e ter feito o melhor. É igual, cara, jogador de futebol. Você vai nas várzeas por aí, cara, aqueles meninos que não ganham nada, que às vezes pagam para poder a passagem, a chuteira, né, tá ali suando sangue para poder mostrar o seu melhor, e eles não recebem nada. Então a questão não é o dinheiro do hoje, porque estão pensando lá na frente. Né? Então aquela molecada toda ali investe o seu tempo, dá o melhor e quer ser visto. Quando a gente vai para a companhia, não, o cara tá com o pé no freio, ele não quer entregar o melhor. Ele fala assim, não, pelo que eu ganho, eu já faço muito. Já é mais do que o melhor. Já é mais do que o melhor, não é? E aí você tem essa dificuldade. Então, quem tem sucesso nas organizações? Aqueles que entregam o seu melhor, independentemente da contrapartida. É claro que se em algum momento você entende que você está sendo subvalorizado, é hora de você mudar o ambiente. É hora de você tomar essa iniciativa. Eu posso entender, então, que você está dizendo assim, ó, vá dar o seu melhor em um outro lugar, e você pode fazer isso? Sempre. Você concorda com aquela frase que diz assim, ó, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas? É evidente que sim. Uau, então aqui esse recado serve para isso? Então? Serve, e não tem como você desassociar, cara. Se você é comprometido
dedicado, determinado, fiel, leal na sua vida pessoal, você vai ser na sua vida profissional, com os seus amigos, com os seus relacionamentos. Não dá para desassociar isso. Né? Então, seja comprometido. E quando você for fazer algo, faça o melhor. Sempre. Eu acho que é uma coisa conceitual. Já que eu vou, de novo, o tempo é precioso. Se eu vou despender meu tempo para fazer algo, que eu faça bem feito. Uau. E aí levei isso para a universidade, levei isso para a academia, para o trabalho, os trabalhos que a gente faz junto na igreja, nos grupos. Eu acho que é isso, dá o seu melhor. Tá sempre com 100%. É isso. 102, 105, 110 e assim por diante. Investir em conhecimento, primeira base de tudo é a graça, investir no seu conhecimento e fazer o seu melhor. Entregar o seu melhor. Parabéns por isso. Vamos falar um pouco da GDE agora? Topa? Claro, vamos. Teve perrengue na jornada ou foi tudo lindo, maravilhoso, mar de rosas? Muito perrengue, muito perrengue. Então, traz um perrengue pra gente, junto com o perrengue, uma solução pros empresários ali. Nós vamos falar de dinheiro. Topa falar de dinheiro? Claro. Gosta de falar de dinheiro? O quê? Bora falar de muito dinheiro. bem-vindo. Aliás, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? E é um obstáculo que precisa ser ultrapassado por nós, católicos. A impressão que dá é que católico não gosta muito de falar de dinheiro, parece que o dinheiro de alguma forma... É o camelo, né? É o camelo. Imagina! Eu prefiro que o camelo, a gente já falou sobre isso aqui, eu prefiro que o camelo lá passe pelo buraco da agulha do que o rico passe ali a salvação. Porque, não, eu penso o contrário, vai passar o camelo, o rico e tudo vai passar, porque é como se ele se a graça, né? A graça. A graça que nos alcança. A gente teve um dos perrengues. Primeiro que... a gente não tinha condição, às vezes, de comprar um veículo para atender o cliente. Então a gente foi numa concessionária, não, numa agência de automóveis, e os carros que eles tinham lá era sei lá, de Uno para baixo, né? Com todo respeito ao Uno, aliás, é o carro que aguenta a paulada. Tantos já saíram, o Uno continua sendo vendido. O Uno continua aí, né? E aí a gente comprou na época um Escort Hobby 96, sei lá, o Escort. Mas não era Uno? Não, então, mas o Uno era mais caro. O Uno era mais caro. O melhor carro era o Uno. O melhor era o Uno. O melhor era o Uno. A gente começou lá pelo Escortinho. Sentamos lá e precisava comprar o carro. Falei, cara, não tem dinheiro, como é que vai fazer? O cara falou assim, em 10 vezes te ajuda? Falei, ajuda? Lógico, eu vou pagar ali. Aqui era R$500 por mês na época. Falei, me ajuda. Então eu faço o seguinte, você vai fazer 10 cheques pra mim e eu vou vender o carro pra você, vou transferir, vou confiar na sua palavra. Falei, fechou, temos um acordo. Compramos o carrinho ali, pagamos na pedalada. Quando terminamos de pagar o carro, surgiu uma situação ali que a gente precisava comprar equipamento, porque o cliente não ia pagar antes de nós realizarmos o serviço. Força de contrato, ou seja, cliente grande. É isso. Falei, cara, vamos fazer, vamos acontecer. Cabeça. E aí entrei em contato com aqueles amigos lá que não conseguiram ajudar no começo e tal. Quando o seu sobrenome foi alterado, né? Quando eu perdi aquele sobrenome ali, mudei agora para alguém desconhecido, anônimo, e conseguimos fazer uma compra. E quando fomos realizar o serviço, não era aquilo. Não eram os equipamentos, tínhamos comprado o equipamento errado. E o fabricante falou assim, cara, agora eu não consigo fazer mais nada por vocês. Aí ele falou, gente, vamos rezar, deixa essas bombas aí, vamos rezar que a gente vai conseguir pagar essa e comprar as outras que precisa para poder resolver o problema. Vai entregar para o nosso cliente. Porque a cobertura era muito curto, cara. Você descobria o pé, né? Cobria a cabeça, descobria o pé. O cobertor mal cobria a barriga, né? Exato. Assim, era do processo para cima, do peito para baixo. Era isso. Se fosse para baixo, chegar no joelho, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos isso. E aí a gente foi conseguindo contato, né? Fazendo um trabalho. Eu já trabalhava há muito tempo com isso, a gente foi conseguindo fazer algumas parcerias com administradoras de condomínio, com síndicos, que já tínhamos algum relacionamento, né? E isso tudo, caras, que é que a gente mais fala com esse amigo meu dessa empresa que eu te falei, que abriu as portas para mim, a maior do Brasil de manutenção de bombas para condomínio, né? Uma das coisas que ele sempre fala, ele fala assim, Douglas, o que vocês fizeram, nenhum concorrente que se formou quando saiu daqui, porque você acaba se tornando uma fábrica de concorrente ali, né?
vocês nunca foram atrás dos clientes, vocês nunca difamaram. Gente, não. Todo o mérito da GDE Bombas não é com lista de clientes de outros fornecedores, de outros concorrentes, não é com atravessando os negócios. Foi um trabalho realmente feito ali artesanalmente, né? Posso dizer com muita simplicidade que o mérito é nosso. Uau, né? muito bom. E as coisas vão acontecendo. E quando chega em 2017, a empresa já tinha uma condição, já estávamos organizados. Eu parei uma época de dar aulas e fui voltar a estudar. Foi quando eu fui fazer o mestrado. Né? E nós adquirimos uma carteira de clientes. Eram 150 clientes mais ou menos. Só que dobrava a estrutura da empresa. E naquele momento a gente colocou apartamento, carro, a garantia foi pesada? Foi, porque nós precisava ali. E aí, o negócio a gente conhece. Porque quando você dobra a empresa, eu tinha os indicadores da GDE Bombas e eu tinha os indicadores da nova empresa. Falei, a gente consegue transformar essa nova empresa em uma nova GDE. O preço está desatualizado, a forma de pagamento está errada, a forma de trabalho, de recebimento, fluxo de caixa descasado. Tem um monte de questão que a gente consegue resolver e pagar isso e, de novo, a gente se capitalizar nessa operação. Com a própria carteira que está vindo. Com a própria carteira que está vindo. Uau. E foi o que fizemos, mas sem medo, né? Porque coragem. Com coragem. Passa a dica da coragem para aquele empreendedor ali, ó, que tá com medo e, enfim, tá tremendo todinho para aquela câmera, essa dica poderosa, porque assim, você já viveu isso. Não foi assim, eu vou falar do que os livros contam. Não. Eu tava ali com o meu apartamento na mesa. É isso. Eu tava ali com o meu carro, enfim, né, com uma série de expectativas. Passa essa dica rapidinho que a gente tem que caminhar. Hoje aqui a gente tá a milhão. Então, vamos lá. Meu irmão, acredite na sua intuição. Uau. Acredite na sua intuição. Se prepare, busque conceitualmente, mas acredite na sua intuição. E principalmente no seu trabalho, né? Porque aí você é a garantia de que aquilo vai dar certo. Às vezes a gente tem uma intuição, e é claro que nem sempre vai dar bom. Eu também tive um negócio depois desse meio tempo que faliram, quebraram, não é? Nem sempre vai dar bom, mas acredite na sua intuição e trabalhe para isso. Ferozmente. Ferozmente. A coragem é isso, né? Você enfrentar. Legal. Conta mais um pouquinho pra gente falar como que a GDE ajuda, como que a GDE, enfim, hoje traz, enfim, se você tem alguma coisa de palestra, assim, contar pra gente aí. Hoje a GDE atende quem? Quem que é o seu potencial cliente? A GDE Bombas é uma empresa... Deixa eu projetar a GDE aqui. Gente, eu tô com uma falha de tecnologia aqui, mas vai comigo, me ajuda aí que vai funcionar. Vai dar certo. Isso, a GDE aqui, essa aqui mesmo? Essa daí mesmo. Fala da GDE, essa daqui é a mesma desde lá de 2009. É a mesma empresa, é com os mesmos sócios. Do Scott Hobby. E os equipamentos que a gente comprou naquela época e que não pudemos desenvolver, nós temos até hoje lá como se fosse um museu. É um troféu. É um troféu nosso. Uau. É uma empresa que trabalha com manutenção de bomba hidráulica. Os nossos clientes são 99% condomínios. É uma empresa de serviço. Empresa de serviço. Você presta serviço, então. Presta serviço. E nós atendemos São Paulo e Grande São Paulo, condomínios residenciais e comerciais. A maioria dos nossos contratos é relacionado a clientes residenciais. Residenciais condomínio. Temos algumas residências de alto padrão. Na residência é o quê? As bombas de piscina, as bombas de recalque, né? Então imagina, você tem um condomínio. A água vem da Sabesp, entra lá nessa caixa d'água e você precisa mandar essa bomba para a caixa d'água superior. Lá para o céu. Lá para o céu. Né? É aí que a gente entra. A gente cuida desses equipamentos, joga essa água lá para cima que desce por gravidade. Quando não desce por gravidade, você precisa de uma bomba de pressurização por conta da altura, né, da última laje para a caixa d'água. Às vezes não tem pressão suficiente, coloca-se uma bomba lá também, a gente trabalha com essas bombas. Bomba de poço, de esgoto, captação de água de chuva, que os condomínios usam às vezes para reuso e regar jardim, lavar garagem, essas coisas. Então todo tipo de equipamento motobombeante a GDE trabalha. Quando nós compramos essa carteira, dobra-se o tamanho, consegue-se montar uma estrutura mais parruda e contratar gente, trazer profissionais do ramo, da área já especializados, muito embora a gente tenha uma estratégia hoje de formar os nossos profissionais. Então a gente pega alguém ali cru, pode ser no início de carreira, ou alguém que quer fazer uma transição e está disposto a aprender,
e a gente investe nesse cara de modo que ele consiga atender os nossos clientes com excelência, com qualidade, enquadrado na sua cultura. Enquadrado na cultura. Você valoriza muito mais caráter do que a parte técnica ali, que seria a entrega. Só precisa querer aprender. Se você aprender, se dedicar, você está com a gente. Vamos junto. E vai longe. E vai longe. A gente tem funcionários desde o começo, né? Comecinho, né? Acho que depois de 1 ano e meio a gente contratou o primeiro, que está lá até hoje com a gente. Tá lá, né? É o nosso imobilizado, né? Imobilizado, né? Fizemos bons amigos, alguns deles saíram e montaram empresas concorrentes. E somos bons amigos, bons parceiros. Parceiro de jornada. Não existe concorrência, existe parceiro de jornada. Isso. Aquela pergunta simples sobre concorrência, né? Você conseguiria atender todos os condomínios do Brasil? Não. Todas as casas que tem piscina e conseguiria? Não. Então, na verdade, ele não é seu concorrente, é seu parceiro. Aquele que você não iria atender, né? Você vai deixar com que ele atenda. E você deu esse exemplo na prática para nós quando você disse, eu não precisei ficar ligando para clientes da empresa que eu era funcionário. Eu fui conquistando os meus clientes um a um, e hoje a lista que eu tenho, né, sem uma falsa modéstia aqui, é uma lista que nós conquistamos. E é isso, porque não tem concorrente, né, tem parceiro de jornada. Traz essa mensagem para a nossa turminha que está nos ouvindo. Quem está hoje empreendendo ali, está com a sua empresa, está com dificuldade em faturar, está com dificuldade em vender. Que dica que você deixaria para esse empresário que está nos ouvindo agora? Ao passo que a gente se une a pessoas que passam pelas mesmas dores que a gente, né? Santo Agostinho dizia, né, que o verdadeiro amigo é aquele que ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas, não é? Você se fortalece. Então, sozinho, a gente não consegue ir muito longe, não é? Se você pega aqui essa caneca de água durante 10, 15, 20 minutos e ela começa a pesar. Ela tem 200 gramas, talvez, daqui a pouco ela parece ter 15 quilos, você não consegue sozinho. Alguém vai precisar te ajudar ali. E subindo, né? E vai subindo, né? Perde o braço se você não tiver alguém ali para te segurar, te apoiar. E eu penso que seja assim, buscar parceiros nos lucros. Isso é importante. Parceiros, fala um pouquinho mais sobre isso. E a gente já vai caminhando para o fim aqui. As empresas só existem porque são importantes para a sociedade. Elas resolvem uma dor, isso. Elas têm a solução de um problema real. Exatamente. Uau. E elas só são duradouras e longínquas se elas entendem isso e os clientes te indicam, os clientes falam bem de você, não é? E ao passo que você se junta a esse cliente que precisa ter uma solução. Ao seu fornecedor, que também está ali te auxiliando, no meu caso, né, nesse processo de manutenção. Um amigo que te indica, um concorrente que te traz também ali uma nova tecnologia ou alguma ferramenta que ele desenvolveu internamente, que ajudou ele senta com você e te ensina e vocês repartem essa experiência. E a parceria no lucro acontece a partir do momento que todos ganham dentro desse processo. Perfeito. Não pode ser um trabalho que eu tente ser desonesto com o meu cliente, né, cobrar preços absurdamente elevados. O cliente não pode tentar, de uma certa forma, me espremer ao ponto que me cause prejuízos financeiros. Tudo tem que ser calculado. Exato. Né? E aí você, a partir do momento que o seu cliente é importante e você é um fornecedor importante, vocês são parceiros no lucro. E assim acontece com o seu fornecedor ou com um concorrente seu, que vocês costumam dividir esses ensinamentos, essas dores, e acho que o caminho é esse. Legal. Carlos. Vou já fazer um pano de fundo sobre isso, mas antes eu quero saber como que a gente contrata a GDE. Eu vou pedir pro Ismael trazer para nós aqui a tela aberta. O site está aqui, ó, gdebombas.com.br. Esse site vai aparecer aqui embaixo. Mas eu quero saber como que entra em contato, como contrata vocês, como que leva toda essa espiritualidade, né, essa honestidade, né, esse compromisso com 100% ou mais que vocês têm. Fala um pouquinho como que a gente chega em vocês. A gente já entendeu a dor que vocês hoje conseguem solucionar, né, a dor que vocês vão ali e resolvem. Mas como que eu contrato vocês? Através do nosso site, lá você pode preencher o formulário ou, preferencialmente, eu sou dos mais antigos, Carlos, você pode entrar em contato com a gente, nossa equipe comercial vai ter esse telefone? 3592-5882. Fala um pouquinho mais devagar o telefone, apesar de que vai estar aqui. 3592-5882.
Entre em contato com a gente. E não vai ser uma IA. Não vai ser uma IA, vai ter alguém ali. Claro, no primeiro momento você vai ter que digitar se você quer falar qual que é a sua área. Você vai falar na área comercial e vai ter um atendente, um agente que vai te atender. Nós enviaremos um técnico no local, na sua residência, no seu condomínio, para fazer um levantamento de qual a solução que melhor cabe na sua dor, naquilo que você precisa relacionado a bombas. Uau! Então, gente, tá aí, ó. Primeira, volta comigo aqui, Ismael, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta opção. No assunto bombas, manutenção, serviço, eu não preciso falar, é a GDE. Então já sabe, você que está no condomínio aí, tá aquele banho desgracento de ruim, é porque a GDE não está fazendo a água chegar na caixa d'água do jeito que serve, não tem pressurização para descer. Então fala com o seu síndico e já pede para ele receber a visita aqui da GDE, porque com certeza o seu banho vai melhorar. E um banho bem gostoso no final de um dia desgastante, não tem nada igual, fora que os irmãos trabalham com excelência, porque desde a época que eles eram alunos, eles já entregavam excelência. Imagine agora que eles já passaram essa fase de alunos. Então, você que mora em prédio, está percebendo que aquela água está meio bagunçada e que tem bomba envolvida nisso, não preciso nem falar. GDE é a sua primeira opção, segunda, terceira e quarta. Se as 4 primeiras não funcionar, fala comigo, que nós vamos dar um jeito nisso e a gente vai resolver isso aí. Outra coisa, se na sua casa aquela piscina também está dando um trabalho, meu irmão, a GDE está aqui para que você tenha ali tranquilidade, para que você possa ficar sossegado no seu momento de lazer, porque a parte chata de mexer com bomba, a GDE resolve para que você tenha o seu momento de lazer ali na sua casa, com os seus ali, bem tranquilo. Quero partir para o final aqui, vou pedir uma última dica pro Douglas. Eu sou meio abusado, os meninos já estão ali falando que acabou o tempo, sou o inimigo do fim. Depois eles vão xingar minha mãe, já estamos combinados. Uma das coisas que você faz é ser consultor in company, né? E eu imagino que as suas experiências dentro de empresas são diversas. Além da GDS, são diversas. Traz uma dica poderosa, uma instrução aplicável para os nossos ouvintes aqui, para que, dentro daquilo que você tem de experiência, que você mais vivencia de padrão dentro das empresas, para que eles possam testar na empresa dele hoje e já ver uma melhora dentro daquele trabalho de consultoria que você faz aí no mercado. Processos e pessoas. Tá, ok. São 2 pilares. Processos e pessoas. Rever os seus processos na área financeira, que existe um tripé das áreas que mais são impactadas na empresa. Não estou falando de questão de importância ou menos importância. É a área financeira, né, a área de marketing e a área de pessoas. Dessas duas, processos e pessoas aplicados na área financeira e na área de colaboradores, na área de talentos. Invista no seu talento, cuide do seu talento e não se esqueça da estrutura financeira, olhar como é que está essa conjuntura financeira, de modo que você consiga trazer bons resultados nesse processo. Tenho visto empresas que não investem em processos e elas estão o tempo todo correndo atrás do rabo. Né? É dinheiro pouco, cobertura é curta, e quando você para fazer uma análise, você vê que por conta dos processos, você perde cliente, você perde dinheiro, você perde talento. Então, acho que esses 2 pilares, processo e pessoas, vale a pena olhar, sentar, gastar tempo olhando isso. Um investimento poderoso de tempo vai solucionar o problema do caixa. Gente, maravilhoso isso. Douglas, sem palavras, irmão, para dizer esse tempo nosso aqui. Obrigado. É isso, agradeço muito, né? Só para fechar tudo isso. Hoje são 4 filhos, então Nosso Senhor nos curou. Verdade. São 4 filhos, um no céu e 3 com a gente, o João, o Luiz e a Maria, que são hoje, junto com a Bruna, minha esposa, a minha metade, que são responsáveis por manter em pé. Né? Não é fácil a vida de empreendedor, são muitas noites mal dormidas, choro, mas confiantes que Deus não nos desampara e que nós temos uma família que foi construída sobre a rocha e que haverá de prosperar, não nesse mundo, não nas coisas desse mundo, não somente em questões terrenas, mas rumo ao céu. Essa é a nossa jornada. E a partir do momento que a gente busca chegar e alcançar ao céu, todos aqueles que são os nossos amores nessa vida, certamente, se nos acompanharem, também almejarão a glória eterna. Uau!
Obrigado, É isso. Douglas, por Eu que isso. agradeço. Obrigado por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. O tempo foi curto e eu quero fazer um convite para você de estar conosco aqui mais um dia, a gente adentrar um pouco mais, talvez no assunto de consultoria, talvez de finanças, talvez Claro, processos, claro. porque não pessoas, como que a gente conserva o nosso campeão. Vou ver sobre, Topa. sobre reforma tributária, sobre a gestão tributária. Acho que Sensacional. Não é? Pra Topa? gente fazer- Topa, claro. Montando um compromisso não com o Carlos, não com o grupo Sim, dos 12, sim. mas com todo esse Não, povo conta. aqui. Contem comigo. Pode deixar que a Sensacional. gente trata esse tema de uma forma mais tranquila e menos pesada, né? Porque só tem duas certezas, minha gente, na vida. Uma é que a gente vai morrer e a outra é que tem que pagar tributo. E a Não outra tem que jeito. o nosso sócio vem. É, Seja a pessoa física ou jurídica, ele Ele vem. é o majoritário. Tá certo. Gente, eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença do Douglas, louvar e bendizer a Deus, a vida do irmão, que compartilhou um pouquinho com a gente. Ele já fez um compromisso de voltar. Então, para você que aproveitou aqui esse nosso videocast, esse nosso podcast, passa aí para frente, compartilha, comenta aqui o que você gostou, comenta o que você talvez queira que o Douglas traz numa próxima, porque o irmão aqui ele tem um arsenal poderosíssimo. Diversidade não é problema para ele, tá bom? Então comenta aí, compartilha. E mais uma vez uma alegria estar aqui podendo levar para você um pouquinho daquilo que nós temos construído dentro desse trabalho. E em breve o nosso irmão está conosco. Um abraço, fica com Deus. Deus abençoe. Mais um tostãozinho de música para a gente fechar diferente esse videocast. O de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, tem um nome é Jesus. O caminho e a luz. Valeu, valeu, um abraço. Com Deus.